Fala galera, André Benfica na área, de volta em mais um episódio de A Voz do Bombeiro. E hoje, pessoal, a Voz do Bombeiro dará voz àquela pessoa que tem buscado, tem desenvolvido e traga para nós aí desenvolvimento e muita informação importante. Cleiton Xavier, seja bem-vindo à Voz do Bombeiro, meu amigo. André, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado quando você fez contato comigo, me convidando para estar aqui nesse podcast que tem sido um grande sucesso. Muito obrigado. E eu que agradeço. A Voz do Bombeiro, ela vem para poder buscar essas vozes que têm lutado por nós, né? Você tem feito um trabalho magnífico aí na Câmara dos Vereadores, no dia a dia, nas ruas, nas escolas, faculdades, praças. Eu tenho acompanhado muito o seu trabalho de perto e eu acho muito importante. Mas eu gostaria de saber uma coisa. Conta para nós, quem é o Cleiton Xavier, de onde veio o Cleiton Xavier e como que você chegou nessa parte aí da vereança da nossa cidade, Belo Horizonte? André, eu sou um morador de Belo Horizonte. Nasci em Belo Horizonte. Legal. Dia 13 de fevereiro de 81. Hoje casado, pai de 2 filhos. Comecei na vida, vamos dizer, na vida pública, ainda adolescente, hein? Legal. Ou melhor, pré-adolescente. Cerca ali de 10 anos de idade, eu comecei a panfletar ali no bairro União. Conheço. Na região nordeste aqui de Belo Horizonte, da nossa capital. E venho, desde então, envolvido dentro do contexto político, com trabalhos sociais na área do futebol, né? Presidi a Associação Atletas de Cristo. Fizemos sempre um trabalho com crianças e adolescentes no esporte, porque eu sempre percebi que o esporte, ele é uma ferramenta de prevenção para que o adolescente, para que o jovem não venha ingressar no caminho da criminalidade. E aí, os trabalhos sociais fizeram com que eu tivesse uma visibilidade a ponto de ter o meu nome lembrado sempre que tinha eleições municipais para disputar a eleição ao cargo de vereador. Então, eu disputei 5 eleições, né? Então, das 5 eleições, 2 eu fui vitorioso, com a graça de Deus. Então, estou exercendo o 2º mandato como vereador aqui em Belo Horizonte. Muito bom, que legal. E tem sido um trabalho notório tudo que você tem feito aí, inclusive o trabalho que você brigou aí, teve uma briga não, né? Você abriu as portas para o bombeiro profissional civil lá na Câmara. Pode falar para nós um pouquinho como que foi isso aí, esse impacto, como você foi procurado, como que foi o impacto e como que está andando esse processo? Olha, na pessoa do Emanuel, que deve estar aí nos assistindo nesse momento, o Emanuel, ele é um bombeiro civil, ele é um socorrista de sucesso, hoje ele trabalha no SAMU, e o Emanuel trouxe, André, um número de bombeiros civis até o nosso gabinete, e ele trouxe algumas situações onde o profissional, o bombeiro civil, não estava sendo valorizado, ou não está sendo valorizado. Isso aí é mais bem colocado. Não está sendo valorizado da maneira como esses profissionais merecem. Sim. Esse reconhecimento, sobretudo do Estado, da sociedade civil também. Então, ou seja, ele me trouxe algumas questões e eu percebi que não haveria conflito de competência, não seria matéria exclusiva da União legislar, não seria matéria exclusiva do Estado legislar, e que nós poderíamos legislar a nível municipal. Por exemplo, nós identificamos que muitos estabelecimentos que têm um fluxo diário de mais de 300 pessoas, 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas hoje na nossa capital, não há, claro, uma legislação que regulamente que esses estabelecimentos venham contar com o auxílio de um profissional bombeiro civil. E muitas das vezes, muitos eventos podem acontecer nesses estabelecimentos e a falta desse profissional colocar em risco a população. Sim. Que ali está se divertindo, que ali está fazendo as suas compras. A ausência desse profissional compromete a integridade física de um todo. Sim. Então, elaboramos um projeto de lei onde esses estabelecimentos
eles estariam obrigados a ter esse profissional qualificado, bombeiro civil, e também nós colocamos ali no projeto de lei uma maneira de estabelecer um teto remuneratório das atividades contratadas por particulares. Uma maneira que não fere de forma alguma a competência da União de legislar sobre o direito trabalhista. Sim. Naqueles pontos que cabe à União, mas de maneira que um profissional só poderia ser contratado por um particular ou por uma empresa que estivesse realizando um grande evento em Belo Horizonte, se desse a valorização de fato para aquele profissional, não só no tocante à remuneração, mas também providenciando estrutura necessária para o bom desempenho das funções do bombeiro civil. E aí eu tive que tirar esse projeto de tramitação porque eu não tive, naquele momento, a colaboração, vamos dizer assim, o apoio da maioria simples dos meus colegas vereadores. Então, eu consegui 7 vereadores que comigo votaria pela aprovação do projeto, e eu entendi que aquele momento era o momento de trabalhar melhor esse projeto para que os vereadores entendessem melhor para poderem votar conosco. Então, eu retirei ele de tramitação. Mas breve, eu quero voltar com esse projeto a ser discutido na Câmara Municipal de Belo Horizonte, porque hoje o trabalho que os bombeiros civis têm feito em Belo Horizonte é um trabalho digno de aplauso. Sim, sem dúvida. É um profissionalismo. Muitas das vezes são os primeiros a chegar. Sim. E são os últimos a sair dos eventos. Exato, né? Recentemente eu estive no Mineirão, conversei com vários profissionais que estavam ali. Eu assisti um jogo com muita segurança, por saber que ali fora tinha profissionais preparados para qualquer evento que pudesse acontecer no estádio. Então eu fui com os meus filhos e me senti muito seguro com a presença deles ali. Então nós conversamos bastante, tiramos fotos. Eles tiveram um comportamento muito carinhoso com os meus filhos também. Então, assim, o nosso gabinete está de portas abertas para receber todas as demandas dessa categoria. Bacana. Muito obrigado, Cleiton. Eu fico muito feliz por isso, que a Voz do Bombeiro é para isso, é para mostrar, mostrar a abertura desses assuntos. Porque, igual o senhor falou, se Belo Horizonte abrir, lógico que isso é uma lei estadual, nós temos a lei estadual que fala que deve haver esses profissionais, mas às vezes não estão sendo observadas os pontos adequados da lei. A portaria, a instrução técnica número 12, ela discrimina ali direitinho como que deve ser feita. Mas falta um pouco mais de conhecimento para a área jurídica dessa parte das áreas técnicas. Peraí, quantos funcionários, quantas pessoas, quantos brigadistas profissionais, quanto bombeiro civil que eu preciso? Está faltando essa abertura, essa voz que a gente tem, esse espaço que nós temos, é para falar mesmo isso. E essa valorização do profissional, que é um profissional que estuda, que se esforça, dedica a camisa. O camarada que vai para o evento, igual você falou certinho, ele chega primeiro e é o último a sair. Beleza? E ele sai na hora que não tem mais ônibus para transportar. Entendeu? Ele sai na hora que a rua está totalmente vazia, vulnerável a situações de insegurança das ruas. Às vezes são jovens muito novos, 18, 19 anos, são mulheres também muito novas, e às vezes estão sozinhos, e devem ser mais bem valorizados nessa categoria. Isso aí, sem dúvida, e a gente precisa bater em cima e voltar com essa lei, e a gente, Voz do Bombeiro, bombeiros que estão nos assistindo, quer mais representatividade, que é o que vocês têm cobrado aí, que eu tenho ouvido, vamos apoiar a nossa política, a política que trabalha, a política que serve, a política que está disposta a desenvolver. O nosso representante aqui, o que nós vemos no tocante, é o Cleiton Xavier, para poder levar esse assunto e subir com ele e a gente poder ser vencedor. André, são duas categorias que não têm, ou melhor, não tinham uma representatividade de fato no parlamento municipal. E eu estou vendo muito pouco discussões que atendam a essas categorias na Assembleia Legislativa em Minas Gerais. São os bombeiros civis, tá?
E quando eu falo bombeiro civil, você me corrige se eu falar alguma coisa aqui inadequada, eu estou falando de socorristas, Sim. eu estou falando de brigadistas, Sim. tá? E também os vigilantes. Sim. Porque os vigilantes também, eles são carentes de quem fale por eles, de quem seja de fato a voz deles no parlamento. Então, eu estou me colocando à disposição, sem qualquer interesse de barganha política. Porque quando eu apresentei esse projeto de lei na Câmara Municipal de Belo Horizonte, e aí eu quero falar em público aqui, eu quero te apresentar o Emanuel, eu quero que você se aproxime, que vocês conversem, porque até então ele tinha me passado e me passa algumas informações que valoriza a categoria. E agora eu tenho o privilégio de tê-lo também me instruindo, trazendo para mim as informações necessárias para a gente poder até robustecer esse projeto. Não foi assim a toque de caixa, não. Protocolo isso aí, não. Fizemos audiência pública. Boa. Convidamos os profissionais para discutirem. Eu convidei bombeiros militares para poder eles entenderem e levarem para o comando que esse projeto, em nenhum momento, ele é conflituoso com nenhuma instrução normativa, com nenhuma portaria deles. Não tá? tem necessidade de haver conflito. Exatamente, não tem concorrência, deixamos claro isso. Tá? Os bombeiros civis em Belo Horizonte e em todos os 853 municípios do estado de Minas Gerais precisam de valorização. E quando eu falo valorização, eu não estou falando apenas de salário. Eu não estou falando apenas de pecúnia. Eu estou falando de estrutura e condições necessárias para o pleno ou a plena prestação do serviço de bombeiro civil, que é um serviço técnico e que exige muito preparo, tanto físico como também emocional, diante de um sinistro. Então, pode contar sempre comigo para que vocês tenham de fato voz no parlamento. Muito bem, muito bom. Muito obrigado por isso aí. Isso é importante, porque não é só em Belo Horizonte. Nós queremos trabalhar esse assunto, gente, no estado inteiro, em todos os municípios. É porque, vamos falar, Minas Gerais, ele é um palco de eventos. Tem evento, hoje está acontecendo evento nos interiores, né? E não são eventos baratos, são eventos milionários. Por mais desconhecido que seja, vamos falar o cantor sertanejo, brincadeira, né? O cantor sertanejo, o cara tem um cachê, ele vai ganhar, a prefeitura vai ter que montar uma estrutura, ela tem que fazer um desenvolvimento. E é a prevenção, é aí que entra o bombeiro civil. Nós agimos e trabalhamos na prevenção. Porque depois que acontece, aí vamos pensar em qual norma vamos fazer, qual é o procedimento. Acabou, gente. Foi vidas, derramou sangue. Então o trabalho nosso é prevenção. Vestimos camisa, estudamos bastante, não para, é uma área que não para. O Manuel é um dos instrutores que eu conheço também, rala pra caramba, dá uma instrução top, e o cara tá estudando o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Você deve conhecer também o Alex, o tempo inteiro os caras estão estudando. Pra quê? Pra chegar na sala de aula, passar um conhecimento e que quando vá o profissional para a área, ele possa atuar de forma adequada. Mas a valorização é: o que eu estou fazendo tem valor para a sociedade? A sociedade comum quase não conhece bombeiro civil. Não, eu conheço que meu primo é bombeiro civil. Tá, mas você sabe qual que é o trabalho, a atividade, o tanto que ele desempenha de força? Aí já escutei isso, eu não gosto de bombeiro civil, não, eu gosto de bombeiro militar. Gente, pelo amor de Deus, não é assim que funciona, não. Nós temos uma norma, uma lei que não precisa ser conflituosa. Isso aí é claro e evidente. Mas tratar da parte técnica, nós precisamos sim tratar da parte técnica com seriedade, com competência, né, com respeito mútuo, mas temos que tratar também o profissional com todo respeito, com toda dignidade, porque é ele que está executando a parte técnica. O que ele aprendeu, ele vai executar lá fora, lá embaixo, no evento, seja dentro da empresa, seja numa feira. Vou pegar um exemplo, até ofereci um dia para a senhora, podia deixar aí um brigadista profissional, né? Poxa, uma feirinha. Não precisa não, tá? Mas se a pessoa tiver um ataque aí, ataque de alergia por causa do camarão, o que vocês fazem? Tem 32 anos e nunca aconteceu. Mas vai esperar acontecer uma vez? Exatamente. Só acontece uma vez, Cleiton. É uma vez que acontece, foi uma Boate Kiss. Foi uma Boate Kiss? Foi um canecão.
Será que nós vamos esperar de novo, 1963, repetir o grande circo internacional do Rio de Janeiro? Mais de 500 mortes? Mas as grandes empresas, e sobretudo, André, se você me permite, Sim. as academias de musculação. Sim, boa, Olha, bem lembrado. Eu sei que tem muitos empresários que são proprietários de academia de musculação em Belo Horizonte. Inclusive, recentemente agora, chegou uma grande empresa aí que está abrindo academia em toda a cidade. É uma grande empresa. Olha, você terá a adesão e o respeito da sociedade a partir do momento em que vocês não pensarem apenas em lucro, mas vocês pensarem também em vidas. Cuidado. E aí, eu quero pedir para que você não espere uma lei exigir com que você tenha um desfibrilador na sua academia. E não só você ter o desfibrilador na sua academia, não. Por que você não contrata um profissional, um bombeiro civil, que está preparado para poder estar à disposição na sua academia, para que, se eventualmente acontecer um evento, uma parada cardiorrespiratória, ele tenha a capacidade de dar os primeiros atendimentos, ou realizar as primeiras manobras ali, né? E usar o desfibrilador, porque teve algumas mortes em Belo Horizonte que tinha o desfibrilador na academia, não são todas que tem não, mas nessas tinha o desfibrilador e não tinha ninguém capacitado para usar o aparelho até a chegada de um atendimento mais avançado, né? E aí, infelizmente, são jovens com menos de 30 anos de idade que perdem a sua vida e que, se tivesse um profissional à disposição na academia, eu não estou falando que tem que ser bombeiro civil, não. Pode ser um atendente, pode ser alguém que você contratou e treinou ele para usar o desfibrilador. Mas o bombeiro civil, ele já está devidamente preparado, ele sabe usar o DEA com uma agilidade, com uma eficiência muito grande, e ele sabe também o que fazer após utilizar o DEA. Porque muitas vezes utiliza o DEA e não sabe o que vai fazer. Então, esses procedimentos, essas manobras, você ganharia muito a sociedade se vocês se preocupassem também com a vida, que é o nosso bem jurídico mais valioso, dos seus alunos, daqueles que frequentam as suas academias de musculação. Exatamente, você falou interessante que as pessoas ficam esperando a legislação. Hoje, por lei, você precisa ter um fluxo de, no mínimo, 2.000 pessoas para ter um DEA. Eu vou falar assim que a academia não vai ter esse número. Mas eu atendo uma empresa aqui na região metropolitana que ela tem 43 funcionários. Ela tem 2 DEAs à disposição. 43 funcionários. Ela tem 2 DEAs à disposição. Mas a empresa é de onde? Francesa. Tem uma unidade aqui na região metropolitana e tem uma outra unidade no interior. No interior tem 12 pessoas. Tem um DEA lá. Aí eu pergunto para você. Eles não querem esperar acontecer. Eles já estão prevenindo. É porque o bem maior é a vida. A vida. E tem as pessoas, e todos dentro da empresa, desde o porteiro até o coordenador da direção da empresa, ele tem o treinamento de utilização do DEA. É o valor à vida do que está ali dentro. Então, assim, nós precisamos mesmo desse desenvolvimento, desse aparato jurídico e esse aparato político também, para colocar isso para frente, porque é uma estrutura que já está pronta, só precisa dar o start. Né? A questão técnica está pronta, instrução técnica 12, está lá, brigadas, quais que são. Agora, qual que está sendo a dificuldade para que o empresário ele olhe para isso não como um custo, mas como um desenvolvimento de guarda humana? Será que nós vamos esperar de novo outros acidentes grandes acontecerem para começar a pensar em prevenção? Só que ele pode ser tarde, que aí depois vem no oba, e na hora que fizer, já não está tão efetivo. Né, Cleiton? Esse é o nosso grande, assim, o nosso grande revés. Qual que está sendo o nosso trabalho pontual em cima disso? E me conta aqui, além dessa parte de buscar para nós, né, essa força aí que você tem dado, eu sei que você tem um trabalho maravilhoso aí com as crianças também, né, contra a pedofilia. Isso aí é um trabalho magnífico que deve de ser exaltado também, é a voz também do bombeiro. Porque existem vários projetos, por exemplo, o Bombeiro Mirim, né, que ajuda em algumas escolas, que tem esse desenvolvimento e ajuda até mesmo nessa investigação de trabalho, de cuidado. Fala um pouquinho, você tem visto aí as escolas trabalhando o Bombeiro Mirim lá dentro,
tem ajudado a tirar esse aspecto das crianças que têm sido violentadas e abusadas dentro da sociedade? Como que tem sido esse trabalho? André, eu até peço que você e a sua equipe Sim. pudesse ir às escolas, Sim, como eu tenho ido com a minha equipe, para poder oferecer essa formação de bombeiros mirins, porque é muito importante a criança ser instruída desde pequena Sim. de alguns comportamentos que ela vai observar na sua adolescência e também na transição para a vida adulta, ela jamais vai esquecer. Eu não tenho visto muito nas escolas onde eu tenho ido, não. Mas sempre eu ofereço para a direção das escolas, para as coordenações das escolas, que procurem os profissionais bombeiros civis também e outros profissionais para poderem levar o conhecimento para dentro das escolas. Nós não podemos pensar a escola mais apenas naquela grade curricular, aquela matriz regular, aquela lei de diretriz que está estabelecida lá no Ministério da Educação. Não. Hoje nós precisamos pensar em escola integrada. Nós temos que pensar hoje no contraturno escolar, sabe, com mais eficiência. Nós temos que pensar, por quê? Porque hoje nós estamos desafiados pela inteligência artificial, pela internet, pelas redes sociais. As crianças e os adolescentes estão viciados em tela. E esse vício à tela, que alguns neuros, alguns psiquiatras assemelham até mesmo ao vício das drogas, porque a criança ela fica dependente da tela. Inclusive, com agravamento até de transtornos em razão da tela, nós precisamos levar conhecimento, até mesmo para tirar ou afastar um pouco as crianças e os adolescentes das telas. Sim. Porque o que prejudica, na verdade, é o excesso. Não é a tela, é o excesso da tela, né? Então, já pensou se você com a sua equipe leva o conhecimento de primeiros socorros, de alguns outros procedimentos, né, que você sabe, né, tecnicamente muito mais do que eu, o que você poderia estar ministrando para as crianças nas escolas, como que essas crianças mudariam a realidade da família delas? É verdade. Com conhecimento. Então, assim, eu faço aqui esse apelo a você e a sua equipe, para que você possa estar indo comigo às escolas. Olha, eu tenho visitado as escolas em Belo Horizonte, só escolas do Fundamental 1 e do Fundamental 2, nós temos mais de 330 escolas em Belo Horizonte. Eu estou falando de escola particular, não estou falando de escola estaduais, né, das escolas estaduais. Eu estou falando das escolas municipais. Nós temos hoje mais de 330 escolas que atendem o Fundamental 1 e o Fundamental 2, que seria o primário, né, e o ensino fundamental da nossa época. Sim. Né? E o que acontece, pessoal? Eu estou assustado com a realidade que os professores estão enfrentando dentro da comunidade escolar, dentro da sala de aula, dentro do contexto da escola. Eu comecei indo às escolas para falar de prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu venho trabalhando essa bandeira, eu venho trabalhando essa pauta, eu venho trabalhando o enfrentamento ao abuso sexual desde 2008. Mas eu confesso para vocês que nas escolas deve ter aproximadamente 4 anos que eu venho indo às escolas para falar desse tema. Esse tema é difícil. Muitas escolas têm receio de convidar para falar desse tema, com receio de que os pais venham achar ruim. E aí os professores mandam um comunicado para as famílias autorizando o filho a participar de uma palestra que vai falar sobre educação sexual, porque, na verdade, André, a obrigação da educação sexual não é da escola. Seria a obrigação da educação sexual é da família. Sim. Mas a família, ela tem receio. A família não tem conhecimento, escute bem, de acordo com a faixa etária da criança. A família pensa que educação sexual
é falar de relação sexual. E não é. A família pensa que educar sexualmente vai despertar precocemente a aptidão sexual na criança, o que não é verdade. Então o que acontece? Eu até falo que a culpa não é dos pais. A culpa é dos tataravós que não falou nada. Tiveram receio de falar para os bisavós. Os bisavós não falaram para os avós não falaram para os pais, e os pais agora não sabem como tratar isso com o filho. Sim. Isso são os próprios pais que falam comigo. Cleiton, eu tenho dificuldade de educar sexualmente os meus filhos. Eu tenho dificuldade de tratar esse assunto na mesa. Eu não sei nem com qual idade eu começo a falar. São os próprios pais que falam comigo nas palestras. Porque, na verdade, o que acontece? O pai pensa assim, ou a mãe. Eu vou educar sexualmente a minha filha, o meu filho, lá para os 10 anos, 11 anos, 12 anos. É muito tarde. Por quê? A criança começa a descobrir a sua sexualidade aos 3 anos. 2 anos e meio, 3 anos. A criança já começa a descobrir a sua sexualidade. Por si só, ela já começa a descobrir. E aí o pai e a mãe têm tanto receio da educação sexual que ele fala, filhinha, filhinho, isso aqui é a orelha, isso aqui é narizinho, isso aqui é boquinha, mãozinha. Mas quando vai falar do órgão sexual do menino e da menina, o pai fala que o menino tem torneirinha, piu-piu, pinto, varinha, pauzinho, um tanto de outros nomes, um tanto de outros termos pejorativos, menos pênis. Aliás, falar pênis em alguns contextos é até palavrão. E a menina? A mamãe fala, filhinha, isso aqui é pepequinha, perereca, florzinha, caixinha e um tanto de outro nome. Moranguinho, biscoitinho, um tanto de outro nome. Que as próprias crianças falam conosco, que o pai inventou. Mas a mãe não fala, filha, isso é vagina, isso aqui é vulva. Já teve vez de dar palestra para adolescentes, meninas de 15 anos, que já têm ciclo menstrual. Que quando eu estava falando da parte anatômica, biológica, científica, das partes do corpo humano, quando eu falei vulva, a adolescente de 15 anos falou, vulva? Nunca ouvi falar. O que é isso? Vulva. A menina de 15 anos. Então, a culpa não é dela. A culpa é da família. A má instrução na hora de falar a verdade. Exatamente. A família se omitiu. E aí a família, às vezes, pensa que a obrigação da educação sexual é da escola, e não é. A escola pode colaborar. Quando a escola leva um profissional de segurança pública, como o Cleiton Xavier, ou seja, qualquer outro que fale do tema com propriedade, que tem formação, a escola, ela está colaborando com a educação sexual da criança e do adolescente. Mas a obrigação não é da escola. A obrigação não é da igreja que essa criança frequenta, da associação, do clube. Não. A obrigação é da família. E muitas das vezes, os pais desconhecem a legislação, sobretudo a Lei 8.069 de 90, que é o ECA, que estabelece que toda política pública que trata dos direitos da criança e do adolescente devem ser tratados como prioridade absoluta e tem um tripé que está obrigado por lei a garantir a proteção desses direitos. Quem são, Cleiton? O Estado, a sociedade civil e a família. Então, eu não posso transferir para a sociedade civil e nem para o Estado a obrigação que é minha, família. E, por sua vez, o Estado, ele vai movimentar os seus braços e vai instigar, através de políticas públicas, a sociedade civil para a proteção dos direitos da criança. E qual que é o direito da criança? Adquirir conhecimento necessário também no aspecto sexual. Para quê? Para que elas não sejam vítimas de violência. Tira a vulnerabilidade da falta de informação. Eu estava conversando com o meu amigo André antes de iniciar o programa, dizendo para ele de um dado alarmante que nós temos. Nós temos hoje
cerca de 200 crianças dia vítimas de abuso sexual no Brasil. E esses dados são os dados que chegam através do Atlas da Violência, através do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e através do Anuário de Segurança Pública. Então são 3 diplomas extremamente respeitados que trazem esses dados. Mas esses dados são os dados que são noticiados através do Disque 100. Mas os casos subnotificados que não chegam no Disque 100 são muito maiores do que 200 dia. Então, alguém está falhando. Alguém está falhando. Seja o Estado na repressão, seja o Estado na punição, Sim. seja a família na prevenção. Porque, gente, a prevenção é muito mais barato e menos traumático do que depois você ter que reprimir, remediar, buscar cura, buscar reparação. Porque, muitas das vezes, o trauma advindo de um abuso é irreparável. Você pode ter várias sessões, né, com os profissionais da psicologia, né? Mas o trauma do abuso, ele dificilmente ele é esquecido. É uma cicatriz que vai ficar. Aquela cicatriz, ela vai remeter em alguns momentos da vida uma lembrança de uma ferida que foi aberta a partir de um abuso. Então a criança, quando ela é bem instruída e educada sexualmente, ela vai saber identificar um comportamento de abuso de alguém. Que muitas das vezes, 70% das vezes, é gente da família. É do meio da parentela. São pessoas próximas. É um amigo da família, é um vizinho, é um professor. Ou seja, é alguém que está em volta daquela criança e aquela criança, André, vai ter dificuldade de identificar o abuso. Porque o que eu digo é o seguinte: se o abusador, o predador, o pedófilo, viesse vestido de vermelho, com chifre, com rabo e com tridente na mão, na hora que ele se apresentasse para a criança ia correr, ia chutar a canela dele, ia gritar, ia espernear. Mas não. Infelizmente, esse crime é nojento, asqueroso, e todo pedófilo é um covarde, porque ele engana a criança. Ele agrada a criança. Ele é o gente boa. É aquela pessoa que não levanta suspeita. E ele ganha a confiança dos adultos e, por sua vez, ganha a confiança da criança, do adolescente. E ele vem praticando atos libidinosos. Ele vem com outros comportamentos que seja, sabe? Uma importunação sexual ou o próprio estupro de vulnerável quando a vítima tem idade igual ou inferior a 14 anos. Então é um assunto que eu falo com certa revolta. Até o último dia da minha vida, eu vou trabalhar na defesa dos direitos da criança. Eu não vou parar de falar disso. Onde eu for, falarei disso. Porque uma criança não pode ser vítima de nenhum tipo de violência. De nenhum tipo. Nem de maus tratos, nem de negligência, nem da ausência de políticas públicas. Mas, principalmente, uma criança não deveria ser vítima de violência sexual. Verdade. A dignidade sexual tinha que ser preservada, André. Verdade. E uma coisa, Cleito, que eu sempre falo com as pessoas, como que as pessoas são vulneráveis, né? Fica à vontade. Como que as pessoas são vulneráveis? E isso passa por aquilo que a gente acabou de falar, que é desperceptível, né? Às vezes coisas simples podem se tornar coisas gigantes. O primeiro lugar que a gente trabalha é onde? Prevenção, não é isso? Exatamente. Exatamente. E olha só para você ver, todos os meus treinamentos eu consigo fazer com adultos certas situações onde criança cai fácil. Quer ver um exemplo? Quem te deu bala hoje? O André. Quem? Eu? O André me deu uma bala, me ofereceu uma bala, viu, gente? Peraí. Me ofereceu aqui, ó. Peraí. De morango? Acho que é de morango, hein? Eu ofereci, eu mandei você pegar alguma coisa aqui. Ele me ofereceu. Ele estendeu a mão para mim, eu peguei uma bala de morango aqui, Isso. pessoal. Nunca aceite bala de estranho. É, mas aí É é a que tá. orientação da mãe? Mas aí é o que tá. É, Aí é que tá. Eu acho que você vai chegar nesse ponto. exato. É o que eu tenho discutido. Tem pais e mães
pelo zelo, pelo cuidado, pelo excesso de zelo, que talvez realmente tenha que ter. Fala assim, ó, filho, não aceite nada de estranhos. Exato. Cuidado com os estranhos. Esse que é o problema. Exato. Porque 70% dos abusadores é São pessoa... Conhecidos. Exatamente. É umas coisas que eu falo dentro da sala de aula. Você não pega na mão do estranho, você pega na mão que você conhece. Você me conheceu. Tá fácil. Quem morreu no Goiás, por exemplo, conheci o Lázaro. Lembra da história do Lázaro? Foi 2019, 2020, não lembro. O camarada fez aquela festa que ele fez. Né? Então, é quem a gente menos espera que acaba fazendo a gente cair em situações ao qual a gente mais sofre. Eu faço essa dinâmica da bala, essa bala aí é uma representação que em todos os treinamentos eu faço. Bom dia, bem-vindo ao treinamento. A pessoa vai pegar a bala. Mas você é de confiança. Até onde eu sou de confiança? Até onde você me conhece? Para se sentir seguro. E é essa maldade que a gente tem que colocar também nas crianças. Minha filha tem 15 anos, a gente tem um diálogo muito aberto. E já aconteceu aqui de pessoas chegar aqui na escola, aceita a bala. Não, ela não pega. Pega a bala. Não pego, não, muito obrigado. Nem por educação. Eu falo com ela, nem por educação. Porque de bonzinho, foi falado para não comer a fruta que dava a ciência do bem e do mal. Foi lá e comeu. Morreu? Não, morreu. Porque não está vivo até hoje. Então, não é ser maldoso, é ser preservador daquele que é o maior bem. Isso é para todas as nossas áreas, né, Cleito? Eu gosto de fazer essa dinâmica da bala, eu faço isso em várias palestras, às vezes eu vou na escola, em escolas eu faço isso com os adolescentes, eles ficam assim, olhando para cá, mas o senhor é conhecido. Será que você acha que eu sou conhecido? Você me viu onde? Você me conhece de onde? Para poder achar que você pode pegar uma coisa na minha mão, sendo que mas o senhor é o professor. É o que o senhor falou. Pai, padrasto, tio, professor, são máscaras que muitos abusadores usam para poder dissuadir a mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E essa preservação dentro de casa, ela precisa vir desde a balinha, né? Desde a balinha, até mesmo um toque. Vem cá, me dá um abraço. O senhor falou, meu fulano me abraça desse jeito. Ah não, fulano põe a mão em mim assim. Gente, nós não podemos deixar a vulnerabilidade dos nossos jovens e adolescentes, por quê? Quando nós chegamos aqui na parte profissional, isso afeta. Isso afeta. Tem pessoas, cada dia que passa, nós temos menos pessoas querendo trabalhar com pessoas. Hoje o eletrônico, o digital está tomando conta. Quem é que vai ser bombeiro daqui a uns anos, Cleito? Quem é que vai ser o cozinheiro daqui a uns anos? São profissões que precisam lidar com pessoas. Quem vai querer? Essas pessoas que foram abusadas, violentadas, vão querer se afastar cada vez mais, cada dia mais, da proximidade de outros humanos. Isso aí você tem visto, né? Que na hora que a pessoa cai em si, falou, peraí, isso aí tá errado. O que ela vai falar? O que ela vai fazer, sendo que quem fez isso com ela foi a pessoa que ela mais confiava? Né? Então, esse trabalho que você tem feito, também junto com a Polícia Civil, não é isso? Exatamente. Você é policial civil, é um trabalho maravilhoso, é uma coisa que a gente tem que preservar, tem que dar voz, tá? A voz aqui, gente, não é meio político, tá bom? Tem muita gente que fala assim, você quer ser político? Não, gente, não serei político, tá bom? Eu sou uma pessoa, junto com apoiadores como Cleiton e vários outros que têm passado aqui nessa banca aqui, que quer preservar a vida, quer fazer uma prevenção. E tem que mostrar a claridade para a sociedade que nós precisamos nos preservar. Seja de uma bala, seja de um toque, beleza? Seja de uma importunação, seja de um favor imerecido. Nós precisamos ter essas vozes que lutam por nós. O Cleiton tem buscado aí esse trabalho lá na Câmara dos Vereadores, está nas redes sociais, tá? Vocês podem procurar aí, está seguindo a Voz do Bombeiro, também tenho seguido o trabalho dele, já tem uma data já, né? E é importante que toda a sociedade saiba que temos voz, assim como o Cleiton tem feito, Magno Malta tem feito, Damares tem feito, né? E diversos outros anônimos que têm lutado, têm brigado. Tivemos aí recentemente o caso do Felca, né, que tem brigado também, que bateu em cima, e as pessoas falam assim, o que isso tem a ver com o bombeiro profissional civil? Tem tudo a ver, gente. Quantos dos nossos colegas saem e deixam a família em casa, deixa filho, deixa filha, deixa mãe, deixa tio em casa para poder correr atrás do pão de cada dia? E não somente isso, André, se você me permite, Fique à vontade. O profissional bombeiro civil, ele está nos eventos. Exato. E muitos eventos têm franqueada a entrada das crianças e dos adolescentes. Uhum. Então, os bombeiros civis, eles têm também o olhar atento
a movimentação das crianças em banheiros, Sim. da movimentação das crianças em ambiente de uso coletivo de brinquedos infláveis. Então, o abusador, ele precisa de 3 segundos para abusar. Então, enquanto a sua filha foi ali no brinquedo inflável, enquanto o seu filho ali foi no banheiro, né? Alguns eventos que tem a entrada de crianças e adolescentes, que tem também os banheiros móveis, Sim, né? sim. Aqueles químicos. Os banheiros químicos, né? Então, o bombeiro civil, quando vê uma criança entrar dentro de um banheiro, o bombeiro civil, de longe, ele percebe a presença de um adulto, se o adulto vai entrar junto com a criança. Porque depois que a criança foi abusada, não adianta você, pai, que eu sou machão, que eu sou o cara, que eu vou correr atrás, que eu vou matar, que eu vou fazer, não adianta. Seu filho já foi abusado. Você pode matar o abusador, você pode matar o pedófilo, mas o seu filho já teve o trauma do abuso. Ele já teve a sua dignidade sexual violada. Então, quando o André fala aqui no programa, sobre prevenção, ele está falando em todos os níveis. Sim. Em todos os segmentos. Prevenção. Gente, grave isso. A prevenção é mais barato do que a recuperação. É muito mais barato a prevenção. Tá? Hoje, uma mãe me chamou aqui no WhatsApp, que eu quero colocar o meu WhatsApp pessoal à sua disposição, tá bom? Eu quero colocar o meu Instagram à sua disposição para me chamar no direct, tá? Eu aceito notícia de crime, eu aceito crítica, sugestão. Se você quiser trazer alguma história, se você quiser colaborar na palestra, tudo que você quiser, eu estou à sua disposição. Então, veja bem, uma mãe, ela disse para mim, hoje, Cleiton, pelo WhatsApp, eu preciso da sua ajuda. Tudo o que eu podia oferecer para minha filha de 7 anos, a nível de psicologia, eu ofereci. E eu não estou vendo resultado em razão de um abuso que ela sofreu e que eu estou sabendo recentemente do próprio primo dela. Nossa. Que hoje se ausentou do país e está em outro país. Me ajude. E quando você ouve o choro de uma mãe, que até então não sabia por que a sua filha mudou bruscamente o seu comportamento. Porque a criança, o adolescente, sobretudo a criança, quando é vítima de abuso, ela dá sinais. Se o abusador ameaçou ou não, se ele está coagindo ou não a vítima, se esse abuso está desencadeando baixo rendimento escolar. Esta criança, ela vai ter sudorese, ela vai ter um apetite acima da média, ela vai ter insônia, ela vai ter pesadelo, ela vai ter irritabilidade, crise de ansiedade, ela vai ter algum sinal, ela vai dar. Ela não vai querer sair, ela vai se tornar antissocial. Ela que era extrovertida, tinha uma desenvoltura para falar, para estar em ambientes coletivos, e agora ela se tranca. Esta pessoa, ela fica introspectiva, cabisbaixa, com depressão, não quer relacionar. Algum sinal ela vai dar. E esta mãe, ela me falou com muita tristeza sobre a filha dela vítima de abuso. Ela me contou algumas coisas relacionadas à filha, como que essa filha foi vítima de abuso, o que aconteceu, como que foi o comportamento. E eu, de fato, eu me coloquei solidário a essa mãe. Estou ajudando ela já no âmbito de polícia judiciária. Nós temos uma rede de proteção muito ativa, que conta com TJ, com MP, com as polícias, com conselho tutelar, com professores da rede pública e privada, com pais e mães, que são pais e mães de vítimas de abuso sexual, né? A sociedade civil, muitas pessoas que gostam dessa causa, que militam nessa causa, estão caminhando conosco. Você que está nos assistindo, você pode fazer parte da rede de proteção, você pode falar conosco, tá? Você vai receber uma camisa dessa aqui, ó, Unidos contra a Pedofilia, para você visitar as escolas.
e falar, olha, nós somos da Rede de Proteção Unidos contra a Pedofilia e nós gostaríamos de entregar aqui esse panfleto aqui para os seus alunos, para as famílias, para os pais, porque nós precisamos falar disso todo dia. Não é só o mês de maio laranja, não. Todos os dias. Todo dia. É dia de falar de abuso e de exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, André, nós não iremos parar. Não pode. Nunca irá parar. E essa bandeira vai ser levada para sempre. Nós não podemos deixar de falar sobre prevenção em todos os níveis da nossa sociedade e não podemos desprezar, gente, e jamais dar as costas por quem tem essa voz de lutar, de brigar, recebe crítica, né, Cleito? Com certeza. Com certeza. Deve receber também aí os haters que gostam de ficar lacrando em cima, mas para quem tem honra e sabe onde que tá, né, cara, você não vai baixar a cabeça nunca e também nunca vai faltar braço ao seu lado, ombro ao seu lado para poder lutar junto com você. Pode contar com a gente sim, eu quero minha camisa também, tá? Muito obrigado. Pra mim e da Helenita, pra gente poder lutar junto com isso aí. Vambora. E essa é a nossa voz. O tempo é curto, para muito assunto, nós temos muita coisa para falar, mas as portas estão abertas para você voltar mais vezes. Voltarei. Vai voltar sim. Vamos voltar com alguns outros debates, quer trazer você e o Manuel para a gente trabalhar aqui e também estimular os nossos colegas que estão lá do outro lado a irmos, no dia que você for colocar novamente essa pauta lá para falar, nós vamos, eu tenho todo o prazer, o dia que você fala, André, tal dia, nós estaremos lá, vamos estudar junto para poder colocar para rodar, para poder fazer. Muito obrigado. Nas escolas, pode contar com a nossa equipe sim, estaremos com você, vamos fazer cobertura, vamos tirar foto, fazer vídeo, mostrar e colocar o mais alto possível essa bandeira que é a proteção das nossas crianças. Para termos cidadãos, né, formados. Uma coisa que eu gosto de falar é a seguinte, uma frase de um filósofo, para não ter que punir o adulto, corrige a criança. Né? Jesus também falou, você tem que educar a criança para o caminho que ela deve seguir. E a educação é orientar de forma correta, com respeito, com educação, com orientação correta e sem tabu. Chegou, precisou de falar? Papum, chega e fala. Exatamente. Né? Melhor do que outro chegar e fantasiar, igual você contou aí, em situações que eu nem imaginava, né, nessa área, mas é preciso falar. E essa é a voz do bombeiro. Tem esse espaço aqui como o seu também. Rafaela, tem como a gente colocar o contato do Cleiton na fala dele, quando ele falou assim, aqui está colocar o WhatsApp e o Instagram dele lá? Tem. Tem? Beleza. Se quiser colocar de novo. Beleza. Qual que é o seu WhatsApp? Pode falar aí. O meu WhatsApp é o 31 código aqui de Belo Horizonte, 988663479. O meu Instagram é Cleiton, Cleiton, Cleiton Xavier com X. Cleiton Xavier PC, de Polícia Civil. Então, o nosso arroba é Cleiton Xavier PC. Faça contato conosco e certamente, olha, você não precisa ter certeza se a criança A ou B está sendo vítima de abuso. Isso aí não é função sua, é função de nós policiais, é função da polícia. Então escuta, você tem suspeita que uma criança está sendo vítima de abuso, é só suspeita. Aqui, ó, mande as informações para o Cleiton Xavier. Via WhatsApp, via Instagram, mande para mim. A sua identidade será mantida em absoluto sigilo. Você não precisa ter certeza. Volto a repetir. Você não precisa ter certeza. Como eu vou tratar isso em absoluto sigilo, você não incorre em nenhum crime se você trouxer essa informação, porque você poderá estar livrando uma criança, um adolescente de um abusador. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Cleiton. Até o próximo, se Deus quiser. Tudo de bom. Muito obrigado por dar a voz ao bombeiro. Obrigado. E contamos com vocês aí para continuar seguindo, continuar compartilhando. Comente bastante nesse vídeo aqui, manda para todo mundo, porque as informações que foram levantadas aqui são informações que impactam toda a nossa sociedade. Minas Gerais para o mundo inteiro. Muito obrigado. Até o próximo, se Deus quiser, o próximo episódio de A Voz do Bombeiro. Até mais. Tchau.